caracterizada como prestação de serviços essenciais. E a grande questão, segundo a professora Adriana colocou aqui muito bem, é que existem consultórios que a gente sabe por aí, a gente sabe no Rio de Janeiro também, claro, isso é sempre divulgado, né? Quem não conhece um dentista, né? O dentista sempre, enfim, a gente se relaciona, os boatos correm, é a estética facial, a harmonia, né? Então, se a nossa área fica de fora, porque é uma área essencial para que a gente possa continuar a fazer os atendimentos, nós vamos continuá-los fazendo sobre o lock and down. Agora, a questão vem justamente daí, da responsabilidade que cada um de nós tem que ter na hora que for atender os pacientes. Porque, como nós somos serviços essenciais, tudo aquilo que nós fizermos dentro do consultório está feito. Então, eu só queria passar para vocês essa complementação de que o lockdown já está sendo uma realidade. Já existem 3 cidades no Maranhão, Rio de Janeiro provavelmente vai ser a próxima, e São Paulo, capital, deve se engajar também nisso, por causa justamente do resultado desses estudos e do abandono que está sendo esse isolamento horizontal que, infelizmente, nós adotamos e não funcionou por desobediência de nós mesmos como uma vez coletividade. Né? Uma boa noite para todos. Passo a palavra novamente para a Carla, para ela passar para a Graziele. A princípio, eu estou passando para alguém que diga se eu tive algum... Pode falar, Márcia. Eu estou preocupado aqui, eu estou me sentindo como aquela foto que você mostrou do cara abrindo a porta no escuro, porque eu estive ontem no Odilon Beres, nós estamos trabalhando num projeto para fazer teste rápido da UFMG. Vou até te mandar, nós estamos recolhendo capuleta, no dinheirinho. Fala um pouquinho mais alto, Marcelo. Nós estamos trabalhando com um grupo de pesquisa da UFMG, do ICP, eu estou auxiliando. Eu fui ao Odilon, que a gente recolheu soro de pacientes convertidos de Covid. Tá? Ontem, tinha 3 internados no Odilon, em enfermaria do Odilon, entendeu? 2 já iam receber alta, né? E 1 estava bem estável e talvez recebesse alta hoje ou amanhã. Eu estou com as fotos na minha máquina aqui, não sei se eu consigo compartilhar com vocês, mas a enfermaria de Covid-19 do Odilon está vazia, tem ninguém internado. O CTI são 4 CTIs. Um está por conta da Covid-19. Nós tivemos que colocar 2 pacientes lá que não são Covid, né? Não tem relação com síndrome respiratória aguda, porque está faltando vagas para pacientes normais, né? Mas na UPA, eu fui conversar com a menina da UPA, o superintendente do hospital me falou que talvez a moça da UPA, porque o que acontece? O paciente entra no hospital, é feita toda uma avaliação clínica inicial, se ele está com sintomas de gripe, ele é encaminhado para a UPA. Na UPA, você está com a equipe multidisciplinar, que inclusive faz os testes rápidos, faz o PCR e tenta identificar esses pacientes. Então, o que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou visualizando não é aquilo que você me mostrou no gráfico. Isso, entendeu? Eu estou muito... Está conflitando alguns dados. Belo Horizonte, pelo que eu tenho visto na rede pública e privada, a lotação dela não chega a 50%. Agora, assusta os dados, né? A gente sabe que tem muito mais caso indeterminado, ou seja, são casos que se testaram, se perdeu a amostra, do que casos confirmados. Isso eu tenho esses dados, tem até o... Então, isso que você falou, a sensação é essa, está tateando o escuro. Sim. O pessoal da CCIH, né, em reunião, os casos estão aumentando. A gente acredita que eles vão aumentar, porque nós estamos entrando no pico, mas que vai continuar nesse ritmo. 2, 3, 4, não vai passar muito disso. A história do parcelado, para que a gente não tenha colapso do sistema. Que Belo Horizonte conseguiu, o pessoal ficou em casa. Tá? Tá aderindo às máscaras, não todo mundo, mas está aderindo. O mineiro, acho que foi mais consciente nesse sentido. Quer dizer, realmente Belo Horizonte parou. Isso
Agora o pessoal está voltando, está até assusta o movimento, né? Mas eu lembro que do dia 16 de março, né, para cá, a cidade parou. A cidade parou, as cidades vizinhas fecharam, tem algumas cidades do interior aqui que os prefeitos fecharam a cidade, ninguém entrava na cidade. Agora, esse domingo eu tive que resolver uns problemas na roça e eles fecharam puseram tapumes a gente chama Topo do Mundo, que é onde o pessoal salta de Algodela. Sim. E os carros foram parando do lado, assim, inclusive com risco de acidente de carro. O pessoal, mesmo com fechado o local, né, eles continuaram indo, né? Eu acredito que essa semana eles já não vão mais. Aqui, para entrar no município que é pequeno, tem uma barreira e tem que tirar a temperatura e ter uma razão para entrar na cidade, senão não entra. Eles estão fazendo barreira. Mas o que você está falando é exatamente o que está mostrando no gráfico: 60% dos leitos ocupados em BH, Minas Gerais. Então, é mais ou menos nessa faixa, e mesmo assim, o que o secretário de saúde está fazendo aqui? Como a gente está no escuro, ele pega os números de março do ano passado, os números de maio do ano passado, e compara com os números desse ano em relação à síndrome respiratória aguda. A diferença, ele está trabalhando com essa diferença. Perfeito. A diferença é Covid. A ideia desse grupo do ICB, né, que deixa eu falar, é o professor Rodolfo, que está coordenando essa pesquisa, é desenvolver esse teste rápido, o mais rápido possível, sim, para que a gente possa. Só que a gente está com dificuldade de soro positivo para a Covid. Entendeu? Eu acho que eles devem ter enviado o projeto do grupo hoje para a diretoria do hospital para aprovar e já começar a colher o material lá. Sim. Rogério, então, você queria falar? Me assusta, porque Desculpa, eu não estou vendo em Minas Gerais, né? A gente sabe que a situação é bem pior do que ela se apresenta por causa da questão da subnotificação. Mas a quantidade de leitos... quanto o resto do país. A quantidade de leitos confirma que vocês estão numa situação completamente diferente do que a nossa, por exemplo. Está preparado para receber, né? Mas ele, por exemplo, a gente não está atendendo só as urgências. Mas de acordo com a lógica da Austrália e dos outros países que já passaram por onde nós estamos passando, a rigor, mesmo Belo Horizonte, mesmo Minas Gerais, não está na hora de discutir se é para cessar o isolamento. Não, até a gente está subindo. Sim, se está subindo, não é hora de discutir. Da comissão de proteção exatamente. Então, a gente relaxa porque está com pouco caso. Você vê colegas fazendo brincadeira. Cadê o Covid? Cadê o Covid? Eu falei, gente, vai. Aguarde, né? É isso aí. Deus me... que alguém da família deles pega e aí eles assustam. Eles falam, não, o Covid está aí. E está entre nós, sempre teve. Inclusive, quando aqueles 5 milhões de pessoas vieram para o carnaval, aquilo que eu tinha que falar, isso aí. Ele já estava rodeando. Tá lá, Rogério. Para a gente poder voltar para a Grazi, depois a gente vai ficar com o tempo à vontade. Rogério, fala. Porque os gráficos, aquela avaliação, eu fiquei meio assustado nesse sentido. Mas está muito complicado mesmo. É para a gente se assustar. Tá? Fala, Rogério. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, tá, Joia. Eu queria fazer duas colocações, uma sobre a odontologia. Tá bom o microfone? Melhorou. Uma sobre a odontologia, que você citou aí, e outra uma pesquisa que a USP de Ribeirão Preto fez aqui, junto com o Butantan, da população de Ribeirão Preto. Por quê? Nós estamos com 22% só de leitos ocupados aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em 16 hospitais. E o HC é o segundo maior hospital da América Latina de Ribeirão Preto. Então, foi feita essa pesquisa dia 1º, dia 2 e dia 3. Pegaram 700 moradores da cidade de Ribeirão Preto e dessas 700 casas que eles pegaram uma pessoa da casa para fazer o teste do Covid. PCR e o teste rápido. Também porque é o seguinte, nos hospitais de Ribeirão Preto só chegaram 713 pessoas com Covid. Tem 22 internados e 8 mortes, 8 óbitos na cidade de Ribeirão.
Então, completamente distinto. Distinto do estado de São Paulo. O que está acontecendo? Cadê o Covid? Igual o Marcelo falou, cadê o Covid? Todo mundo procurando cadê o Covid, né? E aí, nesse levantamento, se descobriu que já 8.305 pessoas já foram contaminadas em Ribeirão Preto, só que não se manifestaram. Então, o negócio está sério. Eu fico apreensivo para liberar logo aqui, porque o Estado de São Paulo está uma briga política, né? Na realidade, o Estado de São Paulo está uma briga política nacional, não é só no Estado. Ele está querendo brigar por causa da campanha de 2022, mas... A coisa virou política, o que é um desastre. Um desastre. Eu falo que é um governador sorvete de chuchu. Sem gosto, sem sal, sem nada, não tem gosto nenhum. E em relação à odontologia, eu discordo um pouco da senhora, professora, porque eu penso no seguinte, nós enfrentamos o HIV no Brasil. A odontologia enfrentou o HIV, lembra? Foi um boom, né? Eu estava na faculdade na época, põe luva, põe 2 luvas, põe 50 máscaras, gorro. Eu não estava na faculdade, já estava lá. Eu usava aquele protetor que a gente está usando agora. Então, você vê, o ano passado, eu peguei isso aqui no Ministério, agora no site do Ministério da Saúde. O ano passado, teve 43.900 pessoas contaminadas com HIV. Quantas foram no seu consultório que tem HIV e não falou para você e você atendeu? Sim, não. Eu só acho que a contaminação do HIV, ela passa por uma linha de cuidado onde já está o controle para hepatite, etc, etc. Sim, a linha de cuidado do sistema... Oi? Você vê, hepatite B, 13.992 pessoas Sim. se contaminaram. Sim. Hepatite C, que é letal, é a pior que a B, 26.167. A questão da Covid é você não fazer a coisa parcelada e você eliminar, estou falando da realidade que eu vejo no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades. Você ter que escolher quem interna e quem morre. É nesse... Não discuto isso aí em relação ao hospital, né? O que eu digo em relação ao que a senhora falou do seu consultório. E é dele que eu estou falando. De atender. Eu acho assim... Não é medo, não tenho medo. Não. De todos os profissionais, não é querendo falar bem da nossa profissão, não, mas de todos os profissionais que existem no mundo, o que está melhor qualificado não tenho dúvida. Um paciente Covid é um cirurgião dentista. Não tenho dúvida. Porque a gente se protege de uma hepatite B, se protege de uma hepatite C, se protege de um HIV, mas ou Covid para a gente. Com relação a essas doenças, nunca teve isolamento social. Eu nunca precisei tirar ninguém de casa para ir no consultório e as pessoas estavam em casa se protegendo daquela doença. E eu estou dizendo que não vai pegar nem no consultório, não. Pode até pegar indo para lá. Mas eu chamo para ir num consultório odontológico para abrir a boca, para se tratar alguém que estava em casa esperando o isolamento social acabar. O que eu estou falando é que assim, cada estado tem um conselho regional. Né? E cada conselho regional tem o seu regimento ali no seu estado. Eles não estão falando a mesma língua. Não. Estou justificando mais, foi até o que eu coloquei aí no chat. Quem é do estado de São Paulo para ajudar no argumento? O Conselho Regional do Estado de São Paulo abandonou a gente. A gente não tem linha de crédito, a gente não consegue linha de crédito. Nós também não. Sabe? É porque não tem um conselho forte, não tem um conselho federal forte para a gente brigar, não tem uma associação forte. Pô, Ribeirão Preto tem a ORP, a Associação Odontológica de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem subsede da PCD, Associação Paulista de Cirurgião Dentista, que não defende a gente, e a gente é a profissão mais bem preparada. E a gente não pode trabalhar aqui no estado de São Paulo. Nós estamos proibidos de trabalhar. Nós vamos responder criminalmente e administrativamente. E nós somos os profissionais mais bem qualificados para trabalhar nesse país. Em relação a isso que eu quis dizer, a senhora falou, agora em relação ao hospital, o governador já passou hoje no estado de São Paulo. A partir de segunda-feira no estado de São Paulo, quem vai para a UTI? É o caso do Rio. Isso é drástico. Isso é uma calamidade. E uma coisa pior é que esse sorvete de chuchu está fazendo aqui no estado de São Paulo. A capital está com 90% dos leitos ocupados. Sabe o que ele vai fazer a partir de segunda-feira?
transferir os pacientes da Interior. para o interior. No interior. Esse cara vai me trazer o Covid para Ribeirão, Exatamente. para Campinas, para Jundiaí, para Bauru, para Porto Ferreira. É isso que vai começar a acontecer. Rio de Janeiro também. Vai com esses doentes no estado de São Paulo. Então, muito crítica a situação. É difícil a situação, e é difícil assim, cada um no estado falando a sua situação aí, né? Cada um está falando uma língua. Cada um é um país, né? Porque o Brasil é continental. Então, é uma questão... Nós estamos conversando aqui Portugal, Espanha, Itália, é isso que a gente está fazendo. O exercício é esse. Nós estamos preocupados aqui em Ribeirão, justamente essa semana, porque hoje é 11 graus. Ribeirão Preto, a gente vive aqui com 40, 45 graus. É igual o Rio de Janeiro aí, né? Aqui está 14 graus. Hoje está 11 aqui. Está previsto amanhã para 7. Então, você imagina o Covid nesse final de semana aqui que vai virar. E esse governador trazendo doente para cá, né? Então, complicado. É difícil. Muito complicado. Falei demais. Desculpa. Não, nós todos estamos falando o suficiente. Grazi. Outra coisa não deu para falar. Desculpa. Professor Luiz. Oi, professor Luiz, em relação à sua obra no Conselho do Rio de Janeiro. Parabéns para o senhor, parabéns para o Conselho do Rio de Janeiro. Quero participar desse todos documento. nós. Opa, eu quero participar desse documento que vocês vão fazer para esse pessoal do Goiás aí. Um abraço. Graziele. Rogério, eu sou de Ribeirão. Eu também sou de Ribeirão, eu não conhecia, né? Mas ele deu uma aula agora da condição que nós estamos aqui. Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto. Pois algumas coisas, né, nós temos acompanhado e hoje nós estamos vivendo um momento que não é nosso privilégio, é mundial. E eu acho que olhando na história dos outros países, talvez não seja a nossa realidade em Ribeirão, né, com esses casos que aparentemente estariam menores e até justificaria a gente talvez voltar a trabalhar, mas se nós olharmos para o mundo que já viveu essa história, nós vamos ver que não é a melhor opção realmente. Tem artigos mostrando que 70% dos dentistas na Europa pararam de trabalhar, né? Então, durante esse tempo. E talvez, assim, nós vamos falar hoje sobre biossegurança, porque eu não sei qual foi o sentimento de vocês quando isso tudo começou, mas eu passei por todas as fases de uma crise, né? Eu comentei com a Carla, por isso que é difícil para nós, né? Todos nós dependemos disso. E eu sou, por exemplo, uma apaixonada pela odontologia. E a maioria de nós, quem escolhe algo como essa profissão, é alguém que realmente tem vocação, né? Tem paixão, tem chamado para exercer isso. É um trabalho difícil, complexo, talvez a profissão mais insalubre, né? Foi muito bacana a participação do Luiz, porque é hora mesmo, né, do Brasil, do mundo entender o que é ser dentista, né? Nós somos tão sozinhos, tão solitários, que talvez nunca ninguém tenha pensado no quão insalubre e é a nossa profissão, o risco que nós estamos correndo o tempo todo, risco ocupacional, tem muita coisa que nós precisamos pleitear. Até a aposentadoria especial para nós é difícil, né? Sendo que se nós somos a profissão mais insalubre, por que a gente não consegue? Então, eu acho que assim, eu creio que tudo isso, de alguma forma, essa união que o Covid trouxe, é o lado bom dessa história toda. Eu nunca vi a odontologia tão juntas, dividindo informação, dividindo experiências, informações. E é por isso que eu estou aqui, né, hoje junto com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito de como nós devemos nos posicionar frente a isso, né, frente a esse momento, e se realmente for necessário o nosso atendimento, porque não morre só de Covid, né? A infecção dentária também mata. Um paciente que também tem algum tipo de comorbidade, como diabetes ou hipertensão, a dor também pode trazer alterações cardiovasculares Nós sabemos que uma infecção favorece um AVC, um infarto, enfim.
ele pode não morrer só de Covid, mas também de uma complicação, de uma causa dentária, uma sepse, algo desse tipo. Então, nós temos que estar prontos para atender quando necessário, né? Eu também concordo que agora não é hora do eletivo. Se nós olharmos para esses dados alarmantes, assustadores, se a gente não confiar nos dados, nós vamos ficar perdidos, né? Eu confio nos dados oficiais, eu acho até que a situação, como o próprio Átila disse, é de 8 a 10 vezes mais grave do que os números oficiais. Então, é motivo para nós nos alarmarmos ainda mais. Mesmo os pacientes assintomáticos, eu tenho relatos pessoais de que vários deles tiveram complicações depois, né? Tem várias pessoas que eu já conversei que tiveram Covid, positivaram para Covid até então assintomático, 1 ou 2 semanas depois desenvolveram infecções em brônquios, em pulmão, e estão sendo acompanhados. Então, é tudo muito novo, o vírus é novo, a fisiopatologia dele é muito nova, ele é mutante, parece que em cada continente ele acaba fazendo mutações diferentes. Então, nós estamos lidando com um inimigo desconhecido. Isso é bem complicado. Eu creio que vai chegar no ponto da AIDS, né? Que nós vamos ter que conviver com ele até que venha a vacina, enfim. Mas eu creio que os protocolos que nós vamos ter que mudar daqui para frente, eu acho que vão ser protocolos que vão permanecer. Ou seja, a odontologia ela vai ficar ainda mais complexa, com riscos ainda maiores, e não é só sobre nós. O maior risco é o risco ocupacional de nós nos contaminarmos, né? Eu não sei se vocês já atenderam as emergências, mas é tenso, é o tempo todo tensão. Então, Você não pode perder a atenção, o foco nem um segundo. Você atento a você, é uma situação nova, então atenta a você, atenta a tua equipe. Né? Ontem mesmo eu fui também atender uma infecção, a menina saiu da sala de avental, então assim, várias coisas que você precisa estar ligado, é muito tenso. é muito detalhe. Ela é onerosa, tem sido onerosa, né? E o que nós vamos tentar essa noite, começar a conversar um pouquinho, desculpa, gente, conversar um pouquinho sobre o que é real e o que é exequível do ponto de vista de protocolo numa condição como essa. Eu estudei bastante num dos momentos dessa pandemia em que nós fomos freados, né? Não pudemos trabalhar. Eu fiquei pensando em como resolver. A princípio, eu achava que seria possível nós trabalharmos desde que a gente tivesse um protocolo. Então, eu estudei muito, muito. Eu passei 3 semanas estudando, tentando buscar uma forma disso. E eu me convenci de que, de fato, o risco só vale se de fato for uma emergência ou uma urgência. O risco só vale se de fato estiver comprometendo a vida do paciente. Porque não é só sobre você se contaminar, é sobre transmitir. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês esses estudos, entendendo bem, eu acho que não sei se todos estão bem cientes da rota de transmissão. Eu vejo, às vezes, profissionais surtados que não vai nem pôr o lixo na rua e vejo outros também achando que isso não é verdade. Então, um pouquinho do que eu estudei, né? Queria conversar com vocês. Eu sou clínica, essencialmente clínica, sou uma clínica estudiosa, que gosta de estudar bastante. Eu segui carreira universitária, dou aula ainda em alguns momentos, já dei aula muito tempo aula. Eu tenho 27 anos de trabalho em Ribeirão Preto. E também passei, no meu tempo também, estava começando a usar luva, nós não usávamos luva, nem gorro, né? Nem máscara. Estava começando a usar luva, tenho fotos da universidade sem gorro, com o cabelo em cima do paciente até a cintura. Então, tudo foi mudando, nós passamos por vários momentos. Esse é mais um, talvez o mais complexo. E, ao mesmo tempo, vai ser um grande aprendizado. E também fico pensando o risco que a gente também corria com a velha odontologia. Talvez esse novo momento, né, ele vai impor um protocolo muito mais seguro para todo o resto. Né? Eu vou compartilhar com vocês. Agora a Carla me ajuda, né?
Você vai lá no verdinho, você já está com a tua apresentação aberta? Isso, Eu já maravilha. estou. Aqui Maravilha. eu abri direto, vou começar lá em cima. Algumas coisas eu vou passar bem rápido, porque a Carla já falou. Pode botar aí Então, a o propósito é buscar um protocolo mais simplista, né? A declaração da Organização Mundial da Saúde, reconhecendo a pandemia, eles demoraram demais para reconhecer. Aqui os dados de hoje à tarde. No estado de São Paulo, são 37.853 casos confirmados. Nós estamos liderando o ranking aí de todos os estados. E eles requisitam, desde o início da pandemia, eles já tinham avisado que requisitariam os leitos aqui de Ribeirão. Aqui esse gráfico que foi mostrado pelo New York Times, mostrando o dentista no topo da... Aqui está tampando, mas de todos os profissionais, o cirurgião dentista é o que tem mais risco de se expor a essa doença devido à proximidade física. Nós atuamos exatamente no local de transmissão, que é a boca, colado no nariz, na boca, que é por onde o vírus está sendo disseminado, principalmente. E esses receptores, eles estão localizados em todo o corpo, mas o que eu queria mostrar fundamentalmente é na nossa área de trabalho. Aqui eu estou mostrando esse esquema, mostrando a ligação do vírus no receptor de membrana. Todo mundo lembra que o vírus não é uma célula, né? Ele utiliza toda a maquinaria celular para fazer sua multiplicação e a infecção. E o receptor que ele usa no ser humano chama-se receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que teria funções cardiovasculares, na regulação de pressão, regulação em situações de sangramento, bom, enfim. E ele se liga a esse receptor, ele tem afinidade, tem até uma quimiotactia do SARS para esses receptores, ele se liga e entra na célula por esse receptor. Esse é um gráfico de um artigo mostrando a distribuição desse receptor em todo o corpo. Nós podemos ver aqui todos os lugares onde ele se liga, mas por que a língua, né, que está mais aqui no verdinho, acaba sendo mais importante? Porque é onde tem a comunicação com o meio externo, é por onde ele sai. A facilidade de transmissibilidade pela presença no dorso da língua, nós vamos ver agora no próximo slide, a alta expressão do receptor de enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor do COVID, nas células da mucosa oral. Se vocês observarem esse gráfico, é um gráfico mostrando a expressão dos genes do receptor, sobretudo no dorso da língua, né? As glândulas salivares são infectadas, aqui o soalho da boca, a base da língua, enfim, toda a cavidade oral infectada, e a virulência, a carga viral da saliva é tão grande que os testes que estão sendo desenvolvidos agora é por meio da saliva. Coleta a saliva e quantifica. E os marcadores para o vírus na saliva. E esse foi o artigo, né, que motivou e que propôs a paralisação, né, da odontologia, aqui mostrando a nossa verdadeira realidade. Então, as gotículas, né, o aerossol, infectando, né, os indivíduos suscetíveis, contaminando superfícies. Então, todos nós podemos nos contaminar e transmitir de forma direta ou indireta. E eles chamam de indivíduos suscetíveis os indivíduos que vão expressar um receptor, maior número de receptores para a COVID. A expressão do receptor da enzima conversora de angiotensina 2 não é igual para todo mundo. Os pacientes hipertensos, por exemplo, expressam muito mais, porque eles precisam de maior regulação da pressão, enfim. Por isso, eles são, talvez, uma população mais susceptível, assim como os diabéticos, e a evolução neles também é muito mais complicada. Então, essa é a figura do artigo, já mostrando o risco enorme que nós temos. É por isso que o Conselho, inicialmente, até definiu para nós o que nós poderíamos atender, o que seria urgência e emergência, porque esse conceito seria relativo. Né? Então, aqui está esse gráfico, tudo isso aqui depois eu posso compartilhar com vocês.
Eu tenho isso de forma escrita. Mas nós sabemos que não existe uma proibição federal para atendimentos eletivos. A proibição ou a determinação de se atender ou não é regional, é estadual. Então, cada conselho, cada estado rege e tem autonomia para decidir isso de acordo com a sua situação. Em São Paulo, nós estamos mesmo proibidos de atender, a menos que seja urgência e emergência. Hoje já tem uma infinidade, eu escrevi um protocolo, de atendimento, tá com a Carla e o Luiz, muito modesto, mas tem materiais riquíssimos já. Nós temos pessoas incríveis no Brasil que conhecem, virologistas, nós temos muita gente envolvida em biossegurança, dentistas, que talvez não sejam tão clínicos, são mais estudantes, mais pesquisadores, mas que contribuíram muito com esses materiais, com esses artigos. Tudo está disponível. E eu coloquei aqui o que é comum a todas as orientações. A primeira delas, primeiro, só ir quando de fato for urgência ou emergência. É nesse momento. Eu acho que quanto mais nós aderirmos a isso, mais rápido nós vamos poder voltar. Eu acho que falou na televisão que nós éramos um grande disseminador. É real isso, se nós não tomarmos o cuidado adequado. E eu também concordo com o Rogério, que nós também estamos muito preparados. Nós sabemos, principalmente quem trabalha com cirurgia, nós já estamos, algumas coisas foram acrescentadas. Mas o que nós estamos fazendo agora é tratar tudo como se fosse cirurgia, não quebrando cadeia séptica. Então, a primeira orientação de todos os manuais é trabalhar como se todo cliente fosse contaminado, fosse um Covid positivo. A gente tem que ter isso em mente, toda a paramentação. Agora tem exigência para gramatura, e isso diverge um pouco até do avental. A vigilância sanitária pede no mínimo 30, mas eu tenho visto os estudiosos falarem que é 50 a gramatura mínima necessária para proteção, para impermeabilidade. Então, nós temos que cuidar de todo o ambiente clínico como se fosse uma sala cirúrgica. O que eu quero dizer? Maçaneta, interruptores, torneiras. Então, para eu atender uma emergência, nós estamos levando uma hora e meia para preparar o antes e o depois. Tá? Isso porque a gente mal está deixando o paciente, nem senta, já vai direto. Talvez seja mais adequado nós esperarmos por ele e já entrar, já poupa bastante trabalho. Ele chega de máscara, ele já adentra. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é essa adequação. Temos que tirar a revista, objetos, acho que todos já fizeram isso. Tudo que seja de uso comum. Não devemos ter ninguém esperando, Nós aqui temos que esperar. E todas as superfícies onde o paciente tocar, caneta, mesa, poltrona, tudo tem que ser desinfectado, A bancada e o consultório mais clean possível, menos coisas possíveis. Nós vamos falar um pouquinho do aerosol criado aqui. Mas o fato é que, a princípio, quando eu conversei com a Carla, que nós falaríamos do Help Odonto, e também protocolo, eu pensei, falei, qual a ligação? Tem tudo a ver. O Help Odonto vai permitir que a gente respeite esse tempo de pandemia. Se nós conseguirmos auxílio, nós não vamos ficar tão desesperados para atender. E aí nós vamos atender realmente as urgências e emergências apenas. Porque não é tempo mesmo de incorrer nesse risco. Aqui mostrando o preparo da sala para atender, eu tirei tudo que tinha. A desinfecção tem que ser feita de cima para baixo, vocês devem já estar cansados também de ouvir sobre isso. Reentrâncias. Uma novidade, aqui as substâncias químicas em que nós temos utilizado, hipoclorito a 1%, quaternário de amônia, álcool 70%, glucopropamina, e aqui o nome dos comerciais, dos produtos que podem ser utilizados.
E algo que é interessante nós lembrarmos é que o álcool 70 é o que mais nós usamos, mas ele não pode ser usado em superfícies sujas, né? Diferente do quaternário de amônia, que ele limpa e faz a desinfecção ao mesmo tempo. Então, nós resgatamos o uso, ele cheira ruim, cheira mal, mas talvez seja uma alternativa interessante para superfícies. O que eu trouxe de mais esperançoso para nós, eu não sei se vocês têm acompanhado, é onde os nossos olhos estão brilhando e parecendo ver uma luz no fim do túnel. É a luz UVC, a luz ultravioleta. Eu trabalhei muito tempo com fluxo laminar, trabalhei muito com essa luz. Ela era muito efetiva no fluxo laminar, mas a uma distância muito curta. Então, no começo, quando houve a proposta dessa luz UVC, eu fiquei bem cética em relação a acreditar que funcionaria num ambiente amplo como o nosso consultório, mas hoje já tem estudos indicando que ele pode ser efetivo contra o SARS-CoV-2, e tem um artigo muito interessante da Nature de 2018 mostrando a efetividade dele no SARS, na síndrome respiratória aguda, mas aquela primeira pandemia. Não, no SARS-CoV-2 ainda não tem estudo e nós estamos apostando nisso, né? Que um microbiologista encontre a efetividade. Por quê? Porque se nós tivermos essa luz, ela vai nos ajudar no aerosol. Esse é nosso grande vilão no consultório, é o aerosol. E que os artigos mostram, tem um artigo que eu encontrei mostrando a sobrevivência do vírus, né, na atmosfera do consultório. Ele avaliou até 3 horas depois e ele ainda encontrou. E para depois decantar. Não quer dizer que o vírus voa, né? A transmissão não é pelo ar, como acontece com a tuberculose, com a rubéola, não é pelo ar. Mas o vírus, pelo aerosol que nós criamos, ele com a pressão do ar, ele é jogado para o ar. E pela leveza dele, ele pode levar até 3 horas ou mais para decantar. E aí sim, contaminar a superfície, nós limparmos a superfície. Então, se nós tivermos algo como isso funcionando, isso pode inativar a partícula. O vírus, ele é muito mais sensível do que uma bactéria. E eu penso que isso seria uma saída barata e incrível para o nosso ambiente ambulatorial. Nós reduziríamos vírus, bactérias, e, enfim, todo o risco de infecção cruzada seria muito minimizado pela introdução dessa luz, desse tipo de luz. Isso já é usado em laboratórios de microbiologia, é usado em laboratórios de cultura de célula, de fluxo laminar. Isso já é real para muitas coisas, para muitos vírus, muitas bactérias. Não sabemos para o Covid. Nossa esperança reside aí. Eu penso que se nós solucionarmos isso, né? E, inclusive, eu pedi para ontem eu tenho um paciente que é engenheiro elétrico. Nós fomos no consultório ontem, medimos, fizemos os cálculos e eu colocaria 3 lâmpadas de 36 watts cada uma. Eu conseguiria em 12 minutos, de acordo com os artigos, esterilizar toda a superfície e toda a atmosfera ali do consultório. Desinfectar, né? Fazer a desinfecção. Baseado nos dados da literatura. Então, seria algo... É barato. Olha, eu pedi para a moça montar o sistema de uma elétrica aqui. Na verdade, uma elétrica de Sertãozinho, que é uma outra paciente. E o sistema ficou R$200, mais ou menos, por sala. Colocar, claro, eu tô falando sem automatizar, um interruptor comum, né? Sem automatização. Eu vi a live de uns meninos de São Paulo, uns meninos jovens, muito jovens, que investiram nisso. Foi na terça-feira, eu acho. Ele contando toda a história, que essa luz era uma luz de aquário, que já tem evidências da efetividade dela desde 1870. Não é nada novo. E a maioria dos artigos que traz os benefícios dela e a efetividade são de física, né? Então, são artigos até difíceis de entender.
mas seria a nossa grande saída, né? Então, eu coloquei o protocolo que nós colocamos, Carla, o tempo, como é que vai ser? A noite é uma criança, nós estamos em isolamento social, ninguém vai tomar chopinho. Nós estamos por sua conta. Eu vou tentar ser breve, né? Eu tenho isso bem... Eu estou adorando e todos nós, tenho certeza. Eu tenho isso escrito, eu posso disponibilizar também. Não, eu vou passar. Está sendo muito bom lhe ouvir, viu? Se você tiver a hora, tudo bem. Eu estou tranquila. Mas acho que a maioria, não que a gente saiba, eu sei também que você é uma pessoa que tem um bom senso fantástico, então ninguém está dizendo que a gente vai até meia-noite. Claro. Fica calmo. Não, eu penso que uma meia hora a gente discute um pouco mais. Vamos lá. Eu queria que você falasse, que você mostrou agora a questão da entrada do pé, que você fale, porque isso também é uma coisa que tem acontecido muito, né? Eu, inclusive, falhava muito nisso e você que me alertou em relação ao propé. Eu vou conversar, eu trago na próxima figura. Uma das orientações é você se certificar de que teu paciente está saudável, não tem sinais de gripe, 1 hora antes do atendimento, porque no dia que você agendou, ele pode estar ok, e no dia seguinte, o ideal seria que nós tivéssemos o teste no consultório. E não o teste para o anticorpo, o teste para marcadores do vírus, né? A hora que surgisse da saliva, talvez também seja uma boa solução. Um objeto altamente contaminado é o celular, então ele não vai usar o celular, mas enquanto ele estiver ali, todos os objetos que ele portar, é indicado que a gente coloque num saco, numa sacola, para evitar que, assim como as nossas superfícies são contaminadas, a superfície do que ele carrega também é. Tudo isso, né, eu achei legal nós orientarmos o paciente antes dele chegar, mandar já por escrito como vai ser o atendimento, porque assim ele não se surpreende e nem se ofende, né? Tem uma pessoa que me disse que foi visitar a namorada que estava em isolamento. Ele falou, foi horrível, parecia que eu era um tuberculoso. A sensação de se sentir assim é chata, né? Então, a gente fazer tudo isso sem o paciente se sentir, sem a gente falar, parece algo que você não quer pegar, não é isso. Nós temos que ainda mostrar altruísmo, enfim, ter esse cuidado. Se ele for orientado para te proteger, a gente conversou hoje à tarde, visando a tua proteção, nós vamos guardar tuas coisas num saco, numa sacola, assim como o celular, bolsas. Não podemos mais deixar vir o acompanhante. A menos que seja caso de sedação, o acompanhante vai buscar na porta. Nós vamos entregar na porta. Assim, nós evitamos mais um fator de contaminação. Aqui eu falei já das bolsas, né? Não vamos ter espera. E vamos checar a temperatura, aquele termômetro de teste eu já tenho, né? Não sei se todos têm, que pode ser um indício, como pode não significar nada, mas pode ajudar. O paciente sempre com hora marcada, e se você realmente precisar da espera, porque houve um imprevisto, 1,5 metro de distância entre eles. Tudo tem que ser desinfetado, né? Como eu disse. A gente não deixa nem pôr a mão na maçaneta. Não, eu abro para o senhor voltar sempre. Olha, estamos recebendo na porta, porque já começa. Nossa, olha, estamos recebendo vocês aqui. Grazi, a Cíntia, que é pediatra, está perguntando como é que faz com a criança, no caso das mães. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, tem que paramentar a mãe e a criança, a gente vai falar. Fazer tudo como se os dois fossem pacientes, né? Tivessem os dois sendo atendidos. A desinfecção, então, de tudo. E aí essa é uma recomendação que nós temos defendido desde o início, que é um tapete germicida na entrada. Porque na Itália tem um artigo mostrando que os italianos se contaminavam porque eles levavam o vírus no sapato dentro das casas. E o vírus não voa, ele não sai do chão e voa. Mas eu não sei se colocava a mão no chão, se o cuidado com a higiene não era tão importante. Mas como o paciente põe os pés na nossa cadeira, né, seria algo interessante nós cuidarmos da superfície do sapato, da sola do sapato.
tem muita gente propondo Propés, eu não sei quantos viram. Eu até vou fazer um post amanhã no Instagram com esse artigo. O Propé é bem controverso o uso do Propé. Em 2005, ele foi banido dos centros cirúrgicos hospitalares. Por quê? Porque ao colocar ou tirar o Propé, os cirurgiões contaminavam as mãos. Então, eles verificaram eles encontraram, né, vários achados. Isso aqui é uma revisão bibliográfica, é um estudo de revisão de artigos científicos, e eles verificaram que não tem evidências de que o Propé é efetivo na redução da contaminação. Os vírus a microbiota do chão não é a microbiota do ar e nem das feridas cirúrgicas. E estava sendo a microbiota das mãos dos cirurgiões. Por causa na hora de pôr o Propé, né? Ou até na hora de tirar as mãos sendo contaminadas. Então, não é uma boa, mas quem ainda insistir em usar e quiser usar, a ideia é de que faça a desinfecção das mãos depois que colocar o Propé e antes de sair do consultório, depois que tirar o Propé. Eu já usei Propé antes de 2005 e depois que, na época, a vigilância sanitária, a Anvisa fez uma portaria. Tanto que vocês podem ver nos hospitais, nos centros cirúrgicos, eles usam Crocs. Aí o que eles indicam é um sapato da equipe usado somente no ambiente ambulatorial. Então, o que a gente faz? Nós preconizamos, chegou na porta, já troca o sapato. E a gente usa só o sapato que nós usamos internamente, porque nós circulamos o tempo todo ali, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper. Isso aqui é uma proposta de um manual da Straumann para nós espalharmos na clínica vários cartazes de orientação ao tossir ou espirrar. Mas a nossa orientação vai para o paciente vir de máscara. A hora que ele limpar os pés, ele vai direto para o lavabo, onde vai lavar as mãos, onde ele vai remover a máscara dele, que veio da rua, vai lavar as mãos, 20 segundos, com toda a orientação que nós vamos passar, vai lavar o rosto também, fazer o bochecho com clorexidine ou uma outra controvérsia também, né? A água oxigenada a 1%. Então, aqui eu mostrando, né? Então, nós não vamos cumprimentar o paciente. Olá, tudo bem? Beijinho virtual. E orientá-lo a ir para o lavabo, onde ele vai lavar as mãos. Aqui está toda a orientação. Talvez ter um cartaz como esse orientando que ele tem que lavar por 20 segundos. O dorso das mãos, em geral, são os lugares que permanece a contaminação. O meio dos dedos, o polegar. Então, focar nessas regiões da mão. Vai lavar o rosto, se ele escovar os dentes ou não, mas o bochecho ele já vai fazer. E o peróxido, né? A 1%. É uma indicação. Entretanto, eu não encontrei nenhum artigo que comprove a eficiência do bochecho com peróxido contra o Covid. Tem um artigo que usa um peróxido numa concentração altíssima, perto de 30% a 40%, em superfície. É um detergente à base de peróxido, mas não tem nenhum artigo. Então, considerando que o vírus é sensível à oxidação, é uma proposta ainda... A China que propôs isso, né? É uma proposta, não sabe nem se a clorexidina é efetiva contra o SARS-CoV-2, mas é o que nós temos hoje. Talvez a gente vai encontrar daqui a um tempo artigo dizendo que nada disso funcionava, né? Então o paciente vai enxugar a face, as mãos e usar o papel toalha para fechar a torneira, se a torneira não for automática. E aí ele vai colocar uma máscara descartável limpa. Se vocês entrarem na página do PubMed, ele está aberto a todos, né, gratuitamente atualmente, por causa da pandemia mundial. E tem uma parte na página inicial que é americana, do NIH. E lá eles comentam porque também que é importante os dentistas agora não atuarem. Porque não tem EPI para todo mundo.
E como a prioridade agora é nos hospitais para o enfrentamento da crise, nos Estados Unidos eles foram muito claros nisso. Aqui no Brasil eles não falaram que foi por isso também. Mas foi muito difícil, tá muito difícil encontrar a PFF2, muito difícil encontrar os jalecos, né? As máscaras cirúrgicas sumiram e de R$17 a caixa, a tripla, foi para R$110, 50 máscaras. Então, enfim. E aqui nós vamos ter que dispor de mais uma máscara para ele ir da recepção até a sala de atendimento, onde ele vai retirar a máscara só no momento do atendimento. Aqui também são outros cartazes, né, de orientação. Nós já temos que orientar antes para não vir de maquiagem, vir de cabelo preso, evitar brinco, anéis, correntinhas, né? E não colocar a mão nos olhos, nariz, enfim. E aí o paciente vai entrar na sala. Ele já vai entrar até de óculos, principalmente se você tiver atendido algum outro paciente em menos de 3 horas, intervalo menor do que 3 horas. Ele já tem que entrar com o óculos de proteção, a máscara e o óculos de proteção. Ele vai entrar, sentar, e aí nós vamos paramentar. O gorro também, nós já colocamos tudo na recepção, né, no lavabo. Ele recebe o gorro e a máscara. Então, ele já sai parecendo profissional da saúde. Tem alguns colegas já propondo que ele troque de roupa, que use um pijaminha como quando ele vai fazer um exame, outros propondo que ele vista. Mas tem lá no PubMed, se vocês entrarem também, tem um comentário de um pesquisador do NIH, de Washington. Ele tem uma teoria de que a roupa, os tecidos não carregam o vírus vivo, que a constituição das fibras do tecido desidrata o vírus e que quando ele cai no tecido, ele não permanece vivo. Isso é uma tese. Ele não conseguiu coletar culturas do vírus, amostras em tecidos. Por isso que eu não me preocupei muito com a roupa, né? Mas mesmo assim nós vamos usar o campo no paciente, enfim. E a equipe, né? E a equipe? A equipe, nós estamos paramentados como um astronauta. Tem colegas que compraram macacão e é válido também. A Carla me mandou o link, ele custa R$27, R$28, mais ou menos. Mas se você não usar o macacão, né, nós vamos usar o avental com a gramatura de 50, o jaleco. Vamos usar a máscara PFF2 ou a N95. A N95 da 3M, eu não sei se vocês tiveram experiência com ela, mas a primeira urgência que eu fui atender, eu sou muito branquinha, ela aperta tanto que eu fiquei com hematoma. Todo mundo falou que eu tinha apanhado do meu marido. Ficou a marca do hematoma aqui em volta a marca da máscara, debaixo do olho. A mulher tá falando? É? Tá ouvindo, não? Okay. Opa, aí, bom, essa PFF2, ela é hermética também, mas é muito mais macia, distancia um pouco do nariz. A sensação é mais agradável do que aquela N95. O ideal é que a paramentação seja feita na antessala, principalmente se não for o primeiro atendimento. Então, nós vamos colocar... Existe uma ordem para isso, né? Peraí que eu inverti minha fala. Existe uma ordem para colocar a paramentação. Vamos lá, é aqui mesmo. Nós vamos colocar inicialmente, lavamos as mãos, colocamos inicialmente o avental. Depois lavamos a cada etapa, né? É importante a lavagem de mãos. Ela nunca vai ser de mais, ela só vai ser de menos. Então, a cada etapa é importante, preconiza-se pelo menos os 5 momentos de lavagem das mãos, mas nós vamos ver que é muito mais. Então, coloca o avental, lava as mãos, coloca a PFF2. Por sobre a PFF2, eu tenho usado uma máscara cirúrgica, porque para poder reusar a PFF2,
né? Mesmo tendo eu atendi uma paciente numa dessas urgências que quebrou o dente, uma paciente que coordena 3 hospitais em Ribeirão, o Ribeirânia, o São Lucas e o especializado, que parece que agora é do mesmo grupo. Ela falou, acho desnecessário você usar a cirúrgica em cima da PFF2 tendo face shield. Né? Então, isso também, nessa falta que está tendo, né? Mas eu tenho me sentido mais segura para poder reusar. Ou até se por ventura eu esbarrar na PFF2 depois, na superfície dela, né? Se você não usar, é importante você ter um recipiente, uma Tupperware para tirar e colocar. Acho que vocês já devem ter visto isso. O reuso da PFF2, ele não pode ser subsequente. Tem estudos mostrando que o vírus, se ele ficar na superfície, que ele pode ficar até 4 dias. Então, você tem que anotar o dia que você usou, você só pode reusar depois de 4 dias. Então, nós vamos ciclar com essa... E você pode usar até 5 dias. 5 vezes, né? Então, bom, enfim. Então, coloca a PFF2, depois o gorro, o face shield e entra na sala. Na sala só vai sobrar a luva, aí nós vamos lavar as mãos e colocar a luva. Eu coloquei aqui uma comparação entre luva nitrílica e luva de látex. Nenhuma delas é uma proteção absoluta. Fiquei frustrada a primeira vez que eu vi isso, porque todas elas são permeáveis. Ela diminui a passagem de micro-organismo, mas ela não veda totalmente. Eu, particularmente, eu tenho usado a de nitrila e em cima da nitrila de látex, porque na hora da desparamentação eu me sinto mais segura. Mas a de nitrila protege 2,6 vezes mais do que a de látex. É uma luva mais dura, mas é uma luva mais fechada, né? É importante que o atendimento seja 4 mãos. Eu sei que não é a realidade de todos nós, né, atualmente. É importante a bomba vácuo. Eu sei que é a realidade de 5% dos dentistas brasileiros, o que me dói até de pensar. Mas uma forma que nós podemos minimizar exceto moldagem, que já tem até um protocolo, um manual exclusivo para o tratamento da moldagem, da moldeira, enfim, tudo. Os procedimentos podem ser feitos com absoluto, exceto cirúrgicos, mas tudo que for gerar aerosol, até o preparo pode ser feito com absoluto. Isso minimiza bastante a infecção. Atualmente, eles não estão indicando usar o alta rotação com aerosol. Nós estamos curetando, voltando aos instrumentos manuais. Nós tentamos inventar umas barreiras, muita gente está tentando, e acho incrível a criatividade e a engenharia dos dentistas, né? Cada dia eu me deparo com uma proposta nova para tentar resolver ou minimizar o aerosol com barreiras mecânicas. Depois nós vamos mostrar adaptando com acetato. Eu mesma adaptei na lupa uma folha enorme de acetato. Adaptamos em volta da seringa tríplice, em volta do alta rotação, em volta do sugador, de forma que a hora que a gente precisa usar necessariamente, forma uma barreira. Diminui o campo visual, mas minimiza um pouco a dispersão do aerosol. Hoje está preconizando a utilização de seringas de irrigação. Bom, desculpa, estou voltando. Então, é importante nós entendermos isso, né, que raio-x não está sendo indicado o intraoral, preferir o extraoral, ou tudo que você pode... As clínicas de radiologia também fecharam, elas abriram acho que agora, quarta-feira, aqui em Ribeirão, acho que o Rogério deve saber mais que eu. É importante também a limpeza das mangueiras. Nós vamos fazer depois do atendimento. Bom, vamos atender, né? Depois vamos desparamentar. A desparamentação, eu quero me ater bastante nisso, que os estudos mostram que nesse momento é a hora que nós temos que estar muito focados e concentrados, porque na verdade é a hora que a gente relaxa. A gente relaxa e, bom, enfim. E a gente acaba distraindo e é a hora que o profissional da saúde se contamina.
Então, na hora de desparamentar, nós começamos então pela luva, lembrando sempre de tocar na face externa da luva com a luva e com a mão sem luva na face interna. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Depois que nós tiramos a luva, se você tiver com a segunda luva, né? Você já pode tirar o avental, desamarrar atrás, mas se não, você lava as mãos e solta o avental atrás. Nós vamos tirando o avental pelo avesso. Aqui nós puxamos, né, com a manga e vamos dobrando também para evitar chacoalhar esse avental e as partículas se desprenderem. Então, a partícula do vírus desprender do avental. Então, nós vamos dobrando e descarta. Não é indicado que se retire o face shield e o restante naquele ambiente. Na verdade, o óculos de proteção com a máscara, assim como o face shield, pode ser retirado já quase na saída da sala. Tira o face shield e sai. Que aí já são superfícies contaminadas, mas com uma carga viral menor. Talvez uma antessala onde você vai lavar, né, o óculos de proteção, onde você vai retirar o óculos de proteção e a cirúrgica. Nós estamos ficando com a PFF2 o tempo todo, durante que nós estivemos lá dentro, até para poder conversar com o paciente. Porque sai dali, você vai às vezes passar uma orientação, vai despedir, né? Às vezes uma proximidade, o paciente saiu também, já veste a máscara, descartável novamente, e você já vai encaminhando para a saída. Né? Algo importante que a gente deve ter, tem uma recomendação da vigilância sanitária para nós estarmos paramentados com óculos de proteção, máscara, até mesmo na recepção. Para evitar o contágio. Em hospitais, é isso que eles fazem. Principalmente os que atendem, os linhas de frente do Covid. Lembrar que as máscaras de tecidos não podem ser usadas para nenhum profissional de saúde. Eu tenho visto, na falta, eu tenho visto e ouvido e recebido, às vezes, alguns comentários, perguntas se pode usar de tecido. Não podemos usar máscara de tecido. Nós só podemos usar as descartáveis. Temos que usar e descartar. Nenhum profissional da saúde deve usar máscara de tecido. E o paciente, antes de sair, ele passa, lava as mãos, pega os pertences, descarta o saco já na porta e vai embora. De máscara. Então, o que era simples ficou bem mais complexo. Nós observamos, eu acredito que no momento isso vai ser tudo automático, mas ainda está exigindo muita concentração, está exigindo de nós muita dedicação e tem sido estressante, né? E diante disso que o Rogério acabou de compartilhar com vocês, numa casuística super baixa de Covid para Ribeirão, a previsão é de que nós sejamos 8.500 pessoas já contaminadas. Em relação aos benefícios, né, só fechando, eu não sabia, mas no site do CRO de São Paulo, tem 3 benefícios aos cirurgiões dentistas em tempos de Covid. Um deles é oferecido pelo Ipiranga, posto de combustível, 10% de desconto para quem se cadastrar. O segundo é 6 meses de assinatura gratuita da Folha de São Paulo. E o terceiro é o crédito, o Itaú incluiu a odontologia, crédito para empréstimo para começar a pagar daqui a 180 dias. Eu não vi a fundo, talvez agora eu tenha que começar a pensar nisso, ver, mas está disponível no site do CRO, assim como tem cartilhas. E o que eu aprendi disso tudo é que quem não lê fica muito sujeito a quem fala, né, ao que se fala. Então, eu queria compartilhar com vocês que a minha experiência ao estudar, ao ler, ao ver, foi muito diferente do que eu ouvi até então.
Nós devemos ouvir, mas nós temos que buscar na fonte confiável o que de fato está acontecendo e o que de fato a ciência já avançou, né? Então, acho que de tudo, né? Acho que agora, não sei se a Carla vai abrir para todo mundo falar, mas o que eu gostaria, assim, de deixar isso aqui é só um piloto de uma proposta de atendimento. Eu penso que nós juntos, né, vamos desenvolver algo muito melhor, bem mais prático, mais incrível. E estou pedindo ajuda, né, para todos, para nós podermos chegar a um protocolo comum, mas baseado no que a gente lê e estuda, né, Bom, e não em achismo, como o Propé. Nós tivemos alguns pontos até onde chegamos agora com você, que eu queria te perguntar o que você tem de opinião, através, obviamente, do estudo, como você está dizendo. A primeira coisa, concordou com o que nós viemos conversando a respeito do aerosol. Vocês estão me vendo? Como eu volto? Stop share, algo do gênero. Vai lá no share screen, aí aparece, ó, você passa o mouse devagarinho que o verdinho vai voltar para você. Lá em cima. Ah, já vi. Lá em cima. Lá em cima do computador. Aí vai vir para você parar de Tá new share, compartilhar. aí top share, já vi. Isso. Aí, primeira vez que eu usei isso. E aí, nós, no que viemos conversando, Alex, Marcelo, quem está aí, Adriano também, enfim, Adriano, o que eu me lembro, né, que a gente ficou mais ou menos concluso e que, obviamente, vamos concluir e organizar junto com você, porque você está com um protocolo pronto, que vai nos ser muito útil a todos nós, não tenho nenhuma dúvida, e a gente colocar isso para frente, as explicações para o paciente, seja por filminho, seja por zap, algumas coisas para complementar, o aerosol em tempos de pandemia nem pensar, interessante que você falou sobre o Propé. Agora, nós estávamos a discutir a questão do impermeável, se usa o macacão ou se a gramatura 50 é suficiente, mas tem a questão do pescoço, né? Aí teria que ter alguma coisa, que aí eu pensei no meu coisa de motoqueira, que o Alex resolveu que eu vou ter que comprar uma moto, porque eu comprei um monte de capote que eu não vou poder usar. Eu comprei 50 outra rotação que Marcelo está colocando. Eu comprei 50 de motoqueiro, a calça e o casaco, para colocar e destruir na saída, e eu coloco, eu já atendi com ele, né? Eu fiz o uso do capotinho e rasguei para tirar, porque ele não é tão espesso assim, dá para rasgar para tirar. Já tinha atendido antes com um de botãozinho e com o paramento em cima. Ficou uma delícia de fresco. Mas o que eu faço com a parte do pescoço, né? Aqui, né? Essa região. Pois é, o que eu fiz foi adaptar. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, peraí. Há uma folha de acetato imensa na frente da lupa. Eu trabalho de lupa, mas o que nós vamos precisar é de um face shield até o peito. Maior. Não ir atrás. Não. E vai atrás? Atrás, não. Atrás, o aerosol geralmente é gerado na frente, né? Se ele vai até 2 metros, eu penso que o nível maior de proteção tem que ser à frente. Mas... A gente vira de costas. Aí cai nas costas, né? Tanto que tem um trabalho mostrando que para os profissionais que trabalham diretamente na intubação do Covid, o local mais contaminado é o pescoço. Na frente e atrás. Então, nós temos que pensar nisso. Uma proteção atrás. Tem gente usando capa de chuva. Eu experimentei. Eu usei capa de chuva. Quase cozinhei. Não, tem uma proposta. Eu liguei o ar, primeiro que aqui está fresco, né? Porque senão eu ia cozinhar. Eu liguei os 2 ares e abri, que a nossa clínica tem uma porta grande para uma varanda. Então eu abri essa porta e fiquei o tempo todo com ela aberta, com os 2 ares condicionados ligados, e atendi, não senti um pouco de calor no final. É desagradável. Mas como não é uma cirurgia, né? Eu fiz 2 emergências sem usar, nem liguei o compressor, foi reembasamento de provisório, enfim, curativo, nada que tenha me demandado muito esforço.
Mas o que eu fiz foi com capa de chuva, pois é. Sim, tem uma proposta capa de chuva, tem a proposta do macacão. A verdade é que eu acho que os primeiros momentos de contato com isso, que a gente for pensando, não sei quantos de vocês pensaram em desistir. Eu pensei em desistir. Ótimo. Acabei de conversar aqui, o Alguém Rogério escreveu disse aqui que que valeria mais vender sorvete. o Rogério vender pensou sorvete. em vender pipoca. Eu, como estou na bruxaria, eu acho que eu vou direto, vou virar bruxa de vez e não volto mais. Eu pensei muitas vezes em desistir. Tamanha proporção que isso Não é tudo mole, não. tomou. E principalmente, né, aqui em Ribeirão a gente ainda não está tendo problemas assim. O paciente vem, ele não tem medo, ele confia, né? Mas eu tenho colegas enfrentando que o paciente não quer nem ir na emergência. Não, me dá um remédio de tanto medo, né? Medo de ir. Ou eles querem ir, ou eles não querem ir. Fala assim. Eu posso falar, aqui em Fortaleza, os pacientes estão tendo trauma, avulsão e não querem ir. Você está falando de criança ou adulto? De se contaminar, criança. Os pais não querem levar avulsão, estão querendo que trauma de criança com avulsão, de 2 dentes, e não querem. Para você ter uma ideia, está tendo uma discussão aqui na cidade e parece que isso já está se exponencializando. Os pais não estão querendo retornar à escola esse ano, mesmo que a escola retorne, com medo de contágio. Quer dizer, tá virando uma covidfobia, né? Tá virando uma fobia. É porque aqui em Fortaleza simplesmente não foi cumprido o isolamento. Igual não foi cumprido. Não foi cumprido, né? Assim, a periferia, o central cumpriu mais ou menos. Igual aqui. A periferia não. Esquece. Não cumpriu. Eu atendi, no começo, atendi alguns pacientes. Eu já atendi, acho que 4 vezes, 4 dias. Atendi pulpite, atendi trauma, atendi paciente com dor de dente, só para fazer curativo, né? Atendi paciente com muita cárie, que eu não sabia por onde começar. E que eu falei, coloquei curativos em alguns, porque eu não sabia por onde começar. Aliviou a dor, evitar que tenha dor. Isso. Sem contar que a primeira reunião, eu acho que foi o Rogério que apresentou. Eu ia falar disso, em termos de o risco do paciente achar que se contaminou no consultório. Isso, exatamente. Já pensou em gente ainda ter que... Era o outro assunto, além do capote, eu ia perguntar a você o que você... sobre o TCE. Então, ele tem que assumir o risco também com você. Esse termo de consentimento, porque nós estamos fazendo isso tudo para minimizar o risco, mas o risco continua existindo, tanto para nós quanto para o paciente. Por isso que o risco tem que compensar, tem que ser uma razão realmente importante para valer o risco, que você vai impor teu paciente e se impor. Né? Porque a gente está na lógica, né? Não esquecer que, segundo a microbiologia, a gente está numa lógica de 1 para 2,8, quer dizer, 1 para 3. Cada um está passando para 3. Então, a gente está, como o Átila e o Marcelo falaram, no escuro. A gente está numa situação em que é obscura. Sem enxergar nada. Exatamente. Então, assim, existe. E aí, por exemplo, não sei qual a sua especialidade, mas a minha é perioimplante. Qual é meu público? Não é gente jovem. Né? Ela é criança. Eu fiz um levantamento dos meus prontuários. Comorbidade é 70% dos meus pacientes. Igual a mim. Paciente a mais maioria é acima de 55, 60. Todos têm. Então, assim, ao Covid, qual odonto legal? Se a gente juntar a Covid e odontologia legal, é motivo mesmo para a gente desistir. Mas no outro dia a gente fala, não, vamos resolver, vamos achar uma solução, nós vamos encontrar juntos. Encarna e a gente eu penso que só vamos conseguir juntos. Né? Não. Sozinha. Deus, olha, não sei o que seria de mim sem esses encontros às quintas-feiras. É a hora que a gente tira dúvidas, coloca mesmo. Quando você respira, né, Carla? É uma terapia técnica em grupo, né? Porque a gente
fala das nossas ansiedades, porque eu estou achando muito difícil, muito pouco gratificante, sério. Cíntia, e tu viu outras pessoas em Fortaleza? É porque eu saí de Fortaleza, né? Eu não estou em Fortaleza. Tu viu outras pessoas atendendo? Porque eu participo do grupo da ortodontia e tem colegas indo atender, viu? Bom, Rio de Janeiro tem gente atendendo É 30, muita 40 pacientes por coragem, dia. né? Eu não tenho coragem. Eu acho que é um respeito com o outro e comigo também, né? São os limites. São os limites. Meu limite é o que eu ponho, né? Isso é temporário. Isso é temporário. Lógico. Por isso Infelizmente, é muito tempo, mas é temporário. Eu digo assim, na lógica do atendimento, na lógica econômico-financeira nossa, é tempo demais. Mas... Por isso que nós temos que investir nosso tempo e recursos para movimentar esse helpodonto. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de valorização. Pensa um dentista assumindo todo esse risco para ganhar R$20 numa restauração por convênio. Surreal. Né? Isso não tem cabimento, é tempo da gente olhar. Mas eu fico pensando que a nossa odontologia vai ficar mais elitista ainda, né? Sem dúvida. Porque a população que mais precisa, ela não vai ter acesso, porque ela não vai ter condição. Ela vai ter acesso ao serviço público que o público oferece. Mas e o público não pega, né? Mas aí eu penso no helpodonto, nesse movimento, como ele disse... Tem que aumentar a rede pública, eu acho. De amor e de paixão, tem que fortalecer a rede pública, porque ela, no SUS, ela é a base da concretização de uma odontologia para todos. Então, tem um Brasil sorridente que precisa ser revisto a partir da pandemia, né? Em relação ao fortalecimento dessa possibilidade de atendimento. Não agora, né? Como a gente estava falando, na hora que a gente conseguir estabilizar esse processo de EPI, etc. Pode haver uma forma disso acontecer. E eu acho que pode haver também uma forma lógica da grande odontologia classe média, né? Não vou falar da classe alta, estou falando da classe média, que está sofrendo e está nos convênios. E eu senti um pouco do reflexo dessa questão nos últimos 10 anos na minha clientela, porque foi uma opção para muita gente da classe média, na lógica deles, e agora estão alguns me recontactando sobre esses riscos, porque enquanto está tudo bem, eles acharam... Porque, vamos combinar, tinha muita gente atendendo pelo convênio, na questão do número, mas com muita quantidade de autoclave. Conheço algumas clínicas que eu posso considerar, vamos dizer assim, de respeito, que atendem na questão do convênio no número, mas autoclavando as coisas, não tendo nenhuma falta de critério em relação à esterilização. Agora, com uma quantidade absurda de auxiliares, né? Lavando o instrumental, autoclavando, uma quantidade absurda de bandejas pré-concebidas para poder circular com segurança, os materiais para serem autoclavados, existe uma quantidade que justifique aquilo e um número que era colocado. Isso acabou. Como é que atende? 15, 20 pacientes por dia? Não tem como. Sim. Então não se ganha mais. Chega a ser escravagista com o profissional. As dentistas ganhando diária de R$130, R$140 para atender cerca de 15 a 20 pessoas. É isso, porque eles saem do crédito educativo, pagam a faculdade com crédito, a pagar depois de formadas, e os convênios só dão convênio para quem tem mais de 2 anos de formada. E elas não têm condição de montar clínica. Então, elas precisam trabalhar no consultório de alguém. Então, é uma lógica que eu quero ver se, na medida que a gente comece a fortalecer, a gente crie... Eu penso muito nisso. Não sei se é um mundo de Barbie, mas eu penso no mundo onde a gente possa fazer com essas pessoas recém-formadas, um trabalho a 4 mãos que possa significar um estágio, aonde possa ser bom para a gente e bom para eles nesse início, que eles ganhem, sim, alguma coisa, mas não pode ser na lógica do mínimo da odontologia, tem que ser uma lógica de estágio, e nem essa porcaria dessa exploração de R$150 por dia, quer dizer. E em condições que não são as ideais, né? Exatamente. Então, trabalhando a 4 mãos com a gente, no início que vamos chamar de 6 meses no primeiro ano de formado, que será enriquecedor, se eu gosto de pele, se eu gosto de pediatria, a gente criar uma plataforma colaborativa,
e a gente pensar nisso de uma forma organizada e empresarialmente, com o interesse de todos sendo visto, mas de uma forma colaborativa, que a odontologia não consegue enxergar isso, né? Ou tem a fase que eu vou ficar sozinho e vou me dar bem, ou eu tenho a fase de que eu estou o explorado e o explorador. Essa é a lógica também do nosso país. Então, essa questão a gente tem que repensar, porque essa gente não vai ter atendimento, como a Elisa falou. Quem está em convênio vai estar onde? Eu não sei onde vai estar. Como é que essa lógica vai continuar? E ficamos... Não é me agradável, que eu sou de alguns grupos aqui em Miguel Pereira de dentista, quando começou a história. Foi assim que eu comecei a conversar. E vai muita gente fechar, muita gente vai quebrar, ninguém vai ter condição de fazer isso. Eu falei, gente, eu vou ficar bem porque eu tenho bom bavaco, meu consultório está razoavelmente equipado, e um monte de colega fechando, quebrando. Que é isso? Não é legal isso. Ninguém precisa disso para ser feliz, né? Porque tem gente que acha que o sucesso alheio lhe dá uma sensação de maior facilidade de sucesso. Para mim é muito triste isso, loucura, né? Mas foi o que aconteceu no mundo todo. Exatamente. Por isso que nós temos que, por exemplo, os dentistas da Europa, eles conseguiram recursos, os Estados Unidos conseguiu. Por isso que os nossos esforços agora, diante de todo esse contexto... Teria recursos para a gente poder se sustentar até após a pandemia. Não é sustentar o carro do ano, nem sustentar a maquiagem e a tinta do cabelo. Não, é sustentar o básico, o processo né? de exercício da profissão. É isso que tem que ser entendido. Alex, fala alguma coisa. Oi. E aí? Boa noite a vocês. Estou ouvindo aqui. Eu vinha pensando e eu tem algumas coisas que como a gente vem se falando, conversamos já da outra vez, eu acho que eu partiria algumas considerações que não sei se vocês vão discordar de mim, enfim, são ponderações. Primeiro, assim, eu acho que a coisa do atendimento eletivo ou não, a gente está realmente num país continental. A gente tem realidades completamente distintas, né? Para vocês terem noção, hoje eu estou aqui numa cidade de 70 mil habitantes, que tem um hospital municipal com leitos de UTI, tem uma UPA transformada só para receber os casos de Covid. Muita atenção, o comércio foi reaberto agora, depois de um fechamento, todo mundo de máscara, filas com espaçamentos marcados na rua, guarda municipal de cima. Maravilha. É realmente uma coisa que tem funcionado. E 8 casos confirmados positivos, hospital de porta aberta, serviço de porta aberta, 20 dias sem nenhum caso confirmado. Puxa, que bênção. Então, assim, mas eu acho que isso é um momento. Certamente casos positivos estar em irá crescer. A minha questão é, por exemplo, agora os atendimentos eletivos aqui retornaram. E eu acho que eles devem retornar e vai chegar a hora deles pararem. O que a gente não é todo mundo junto. Não, o que eu não posso é olhar a condição do Rio de Janeiro, vou falar agora eu vou parar aqui também. Não, hora que o Rio vai estar, o Rio de Janeiro vai estar retornando e a gente vai estar tendo que parar. Perfeito. Então, isso tem que regional. É regional. É com base em dados, é regional. Lógico que, penso eu, que mesmo nesse período, mesmo aqui nesse período, ou em Vitória da Conquista, que tem uma situação onde eu trabalho também, é uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, tem uma situação um pouco pior, o comércio ainda está fechado e tudo mais. Lá só está com urgência e emergência, urgências odontológicas, dentro dessa linha. E acho que tudo com muito bom senso. O que eu penso em relação ao cuidado, e eu vi a colega Graziele, falando muito bem, com muito detalhe, eu achei ótimo. Eu penso no seguinte, para nós será uma luta infrutífera lutar contra o aerosol. Tentar esterilizar, desinfectar uma sala, o ar, as bancadas, as gotículas que vão se decantar ou dissipar naquela região. A gente vai ter que ter um jeito de ou não ter aerosol, ou ter uma barreira curta, uma barreira de 1 metro, de meio metro, de 40 centímetros em torno do paciente e usar o mínimo possível esse aerosol. É o que eu penso, é um grande calcanhar de Aquiles da odontologia. Seringa tríplice, ar comprimido, jato dentro da boca. Acho que isso é uma coisa que a gente vai
talvez eu tenho começado a pensar que a gente vai ter que olhar muito mais para conter o aerosol, ou impedir o aerosol com motores elétricos, com novas técnicas. A indústria, o papel dela é fazer isso, né? Mas, por hora, eu pensaria que a gente precisa ter essas adaptações, um vidro com plástico, alguma coisa. Aquele bastidor de bordado, achei fantástico. Já tem sido proposto, bastidor. Aqui a gente tem pensado nisso tudo, nesse quesito. E assim, até agora nós... mecânicas, né? E usar a caneta sem água e irrigar, como ela falou, a Grazi. Mas o ar sai na caneta. O ar sai. O ar empurra. A caneta sempre jogará o ar. Mesmo o motor elétrico, eu tenho um motor elétrico. Produz dissipação de partículas também. 20 mil RPM, você acopla também a mangueira. É menos, mas faz também. Mas faz também. Faz também. Mas assim, eu participei de um workshop da Academia Americana de Odontopediatria, e o que eles falam muito lá é que eles lá só usam sugador de alta potência, né? E só isso. Bomba a vácuo, né? Bomba a vácuo, isso. Eles só... É porque lá chama alta potência, desculpa. Eles falam, eles argumentam muito que o sugador tira em torno de 90% se a gente usar o tempo todo diretamente, né? Então, eles falam que provavelmente o ideal seria a gente aprimorar o sugador, né? E lá já existem sugadores bem mais melhores, né? Assim, vários outros sistemas de sugador. O Aurelius, aquele que vende equipamento de selação aqui no Rio, ele mandou para a gente, tá, com alguns projetos que vão fazer contato com ele, que parece que a China está produzindo, não sei se vocês já viram, parece um aspirador do que está em torno. Parece uma mão assim com uma um funil, né? Parece um funil na ponta e tem como se fosse um tubo, né? Um tubo maleável. Chega ali, você liga, aquilo é elétrico e fica sugando tudo que está próximo. A China, que parece estar fabricando isso, parece que tem outro país na Europa, não sei, que está fabricando, que é a questão, como o Alex está falando, do grande nó da odontologia. Eu já vi alguns presos no expansor, no spandex. Eu, inclusive, estou usando, mas muito difícil usar aqui. Grazi, sem microfone. Acho que eu tenho visto várias engenharias em relação a isso, adaptado. O professor Borelli, aqui de Araraquara, ele fez um vídeo propondo uma adaptação do sugador num copo assim, ó, e colocando perto junto do spandex. Então tem a criatividade do dentista é incrível. Acho que todo mundo tá. Nós reabilitamos, né? Fazemos uma boca. O que é inventar essas, né? Então tem uma outra pessoa que propôs uma caixa de tubo de PVC. É o que está sendo usado no hospital na hora da intubação. Exatamente. São tubos de PVC e eles colocam papel filme. O paciente fica numa bolha assim de PVC. E trabalharia embaixo. Hoje eu recebi uma mesa acrílica fechando. Isso. Eu vi uma cápsula acrílica também com a cabeça do paciente. Aquele bastidor de bordado. Já tem muitas propostas para tentar conter mecanicamente o aerosol. Eu acho que pobremente usar o aerosol tem que ter uma barreira dessa. Não deveríamos estar usando. Sim. Mas em usar com alguma barreira. Mas não deixar isso solto. É bom essa mesa acrílica para a gente fazer contenção também, né? Quem é? Eu comprei, nós compramos a mesa acrílica, não recebemos ainda. Hoje a gente começou a adaptar com essa coisa do bordado. Com plástico e tal. Mas ainda não usamos a alta rotação. Mas assim, sem querer, eu acho que eu vou ficar sem carga aqui, mas eu vou jogar uma coisa sem querer. Eu falei rotação, isso é um motivo da gente. Mas algumas coisas que eu queria pontuar. Como eu já disse outra vez, nós perdemos autoridade. Os cientistas, os pesquisadores, todos, e ao final dentistas, definiram que o lugar de mais alto risco de contágio, até mesmo do paciente, é no consultório odontológico.
Eu acho que, como dentista, eu posso afirmar com segurança, eu não tenho medo de afirmar, é de altíssimo risco para a equipe. Obviamente, se é altíssimo risco para a equipe, é altíssimo risco, é alto risco também para o paciente, eventualmente. Mas o que eu chamo a atenção? Não existe, eu sou bucomaxilo, eu não conheço. Eu sou bucomaxilo, minha filha é médica também em Salvador, que está na questão, lá no pico da coisa. Não existe em hospital, eu trabalho em hospital de referência que tem uma UTI Covid. Eu chego na emergência, não tem médico, enfermeiro, tudo de óculos, não. Eles estão de luva, batendo papo, luva e máscara, tira, conversa com você, ri, põe de volta. No centro cirúrgico, a gente só usa a N95. Quem está entrando no campo, como o bucomaxilo, ou os anestesistas. O restante do pessoal está de máscara cirúrgica, de vez em quando tira, conversa, volta. Esse ambiente seguro, como foi descrito, eu asseguro, ele só existe na odontologia. Não tem dúvida. Ele não existe. Talvez, eu nunca entrei, talvez ele exista numa UTI Covid. Talvez. Mas fora não existe. Não tem fisioterapeuta fazendo isso, não tem médico fazendo isso, não tem nutricionista, não tem ninguém fazendo isso. Por exemplo, um psicólogo, duvido muito que ele tenha esse cuidado todo na recepção, de botar um tapete bactericida e tal. Não tem. Então, assim, o lugar mais seguro um consultório odontológico que não gere aerosol e que tenha a mínima condição de esterilização, controle de cadeia séptica e biossegurança, ele é muito mais seguro do que ir ao mercado, fazer feira. Muito mais. Pegar o presunto lá no balcão. Então, uma coisa que eu tenho muita preocupação é o seguinte: nós não podemos aceitar que nós somos disseminadores de Covid. Não. Nós não somos. Inteiramente. Não somos. A gente tem autoridade, a gente sabe o que está fazendo. Infelizmente, tem muita gente que não sabe. E aí é difícil a gente abrir a boca no meio do mundo para defender a classe inteira. A gente sabe do que a gente faz. É o que eu digo do receituário azul e medicamento controlado. Não me tira o direito, não. Vai estudar. Não quero saber se exatamente. Vai pra cá. Eu não assumo essa condição de disseminador. Pelo contrário. Não. A gente é o que faz melhor. Sim. Outra coisa, a gente não pode assumir esse risco, né? Ninguém tem uma recepção tão bem cuidada quanto a gente tem. Ninguém tem essa recepção tão bem cuidada, nem em hospital, nem sala de espera de UTI, de centro cirúrgico, não tem. De CRPA, não tem. Isso aí é um mundo, esse mundo nosso é um mundo completamente alheio à realidade prática da medicina, da enfermagem no hospital. Eu discordo, confesso a vocês que eu ouvi um negócio até de um advogado conhecido, muito interessante. Você tem que ter muito cuidado quando o contrato que você faz é grande demais. Se você faz um contrato muito grande, eu tenho contratos grandes, se você faz um contrato muito grande, você começa a dar subsídio para usarem palavras suas contra você. O termo de consentimento para atendimento odontológico no período de Covid, eu particularmente acho um horror esse termo. Eu não posso trazer para mim a contaminação legalmente do paciente que pegou um Uber, que foi à rua, que foi à farmácia, que foi ao mercado. Eu vou falar, você pode ir ao mercado que não tem problema, você pode ir à loja de roupa que não tem problema. Mas você não acha que isso tem que estar escrito, isso que você está falando? Não, eu acho que ele tem que estar escrito que, em tempos de pandemia, o potencial de contaminação do Covid está em todos os ambientes. Todos os ambientes. Todos. Em qualquer lugar. Veio ao consultório odontológico. Não, ele pode ter pego no médico, pode ter pego na nutricionista. No elevador. De repente, no elevador do prédio dele, por que eu vou dar um documento que se você veio aqui? Então ele fala, se eu peguei, foi aqui. É uma faca de dois... É uma faca de dois gumes. Eu acho que a gente... Eu estou construindo prova contra mim, né? Exato. Rogério, eu acho que a gente está sem microfone, Rogério. Agora eu vou falar como odontologista. Olha, odonto legal agora. Alex. Tá ruim o microfone. Tá ruim teu microfone, Rogério. Oi, melhorou? Muito mal. Eu não sei se vai dar para escutar direito. Fala. O problema é o seguinte, o Alex falou uma coisa aí legal. Não tem ninguém defendendo a gente.
se não tem ninguém defendendo a gente, Alex, você ainda sem um termo de consentimento, você está mais dentro d'água ainda. A gente é a única classe que tem um termo de consentimento. Eu acho que o paciente tem que assinar que ele está chegando no consultório e que ele está vendo. Não é você assumir, falar que aquilo... Você tem que mostrar para ele que você fez todo o IPI que a doutora Grazi falou, que você está tendo todo cuidado e que, a partir dali, você está tomando os cuidados com o Covid-19. Agora, se ele pegou o Uber, se ele pegou o táxi, se ele pôs a mão no balcão, eu acho assim, se a gente não tem classe para defender a gente, imagina sem termo de consentimento. Não, mas entenda, Rogério, o que eu digo é que os termos de consentimento, eles estão associando a odontologia ao risco de contrair Covid. É para a doutora Carla que eu mandei um que eu fiz aí. Você tem? O dele é falando sobre tudo que você assina, que você está vendo todos os cuidados que eu estou tomando. Basicamente. Sim. Assina aqui, que aqui não é bagunça, não. É isso. Isso. Tudo bem. Esse Covid-19, ele trouxe uma coisa boa. Eu fui presidente do Sindiorp aqui em Ribeirão Preto, a doutora Grazi deve conhecer. Eu fui escorraçado, eu fui xingado, eu fui acabado, porque a minha maior meta era acabar com esse bendito de convênio odontológico. Isso acabou com a classe odontológica. Prostituiu a nossa classe odontológica. Isso. Concordo. O Covid-19 veio para isso agora, para acabar com essa classe odontológica. Se Deus quiser. Eles vão na televisão, eles fazem propaganda. Vai você na televisão fazer propaganda se no outro dia o fiscal do conselho não está no teu consultório. Vê se ele vai lá no convênio odontológico. Exato. Então, graças a Deus, isso. Doutora Grazi, a senhora mostrou aí a respeito do Banco Itaú. Tenta entrar em contato com o Banco Itaú, que o conselho está falando que fez o convênio. Juro, 1,99 ao mês, e você tem que pagar isso em até 3 anos. Isso é ajuda fiscal para o dentista. Então, isso é o que está na página do conselho, Rogério. Mas é verdade. Para inglês ver. É falsidade isso desse japonês safado que está no conselho. Sabe, eu fico louco com essas coisas. Sabe por que eu fico louco? Porque aqui em Ribeirão Preto, eu sou perito judicial. Eu faço 25 perícias por mês e ninguém defende a gente. Ninguém defende a gente. Eu vejo aquele coitadinho que não tem dinheiro para pagar um advogado dentista que está se defendendo porque o convênio largou ele para trás. E o conselho não vê isso. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo da ORF também. Minha briga é acabar com esses convênios que ficam sucateando a gente. O que acontece? Você é pisado, sucateado, porque a maioria de quem está lá dentro é tudo o quê? Faz parte da diretoria do conselho, faz parte, é dono do conselho. Pensa. Quem que é presidente? A doutora Grazi conhece, não vou citar o nome. Quem que é presidente da PCD em Ribeirão Preto? É só amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do prefeito, do vereador, do prefeito, do vereador, amigo do prefeito, vereador, do deputado. Só isso aí. Então, é a briga nossa aqui em Ribeirão, eu acho que é a briga no Brasil. Doutor Alex, pelo amor de Deus, faça termo de consentimento, não corra risco, faça o contrato, concorde com o advogado, o contrato tem que ser um contrato simples. E vamos pessoal. Mas é isso, Alex, Rogério. Fica tranquilo, porque o pessoal diz que para casar tem que assinar um monte de papel. Porque a quantidade de papel que tem para casar, e diz que divorciar é bem mais rápido. Está todo mundo casando, então o pessoal vai assinar bem. Olha, deixa eu te falar. Eu tenho 2 tipos de contratos. Eu tenho um contrato simples e um contrato mais completo. Para paciente cirúrgico, ele assina um contrato comigo que acho que tem 3 folhas, 3 páginas, mais o termo de consentimento, e assinam 2 testemunhas. Uma do meu lado e outra do lado dele. Todo paciente, todo. Se ele vai fazer uma extração dentária. E eu fui atender numa clínica que atende em Vitória da Conquista, fazer consultas agora nesse período de urgência. Eu entrei na sala de um termo vídeo assinado pelo paciente. Lado para eu assinar também. Eu não assinei. Era basicamente o paciente dizendo que estava ciente que ele poderia pegar a Covid-19 naquele atendimento odontológico. Eu
falei, mas isso não existe. Eu não vou participar de um negócio desse. Tá certo. Estamos em tempo de pandemia, contato entre humanos pode acontecer assim, assado, e entendo que essa clínica está tomando todos os cuidados referentes aí. Pronto. É isso aí. Mas associar odontologia com risco de contaminação com Covid, como se fosse muito mais do que qualquer outro local, porque o governo, os órgãos, as instituições estão colocando mais ou menos assim, olha, se você tiver que tratar os dentes, não vá. Deixe para depois, porque vocês sabem, esses dentistas não tem muito juízo, não. Então, agora é hora... Está sendo mais ou menos essa. A gente agora tem que ter é hora, autoridade. de nós ganharmos voz, né? Exatamente. Por uma odontologia segura. Aqui é seguro. Perfeito. Ó, aqui você vai fazer isso. Talvez até Exato. a tua instrução pré-atendimento vai Sim. dar segurança. Olha, ele está preocupado comigo. Enquanto que se ele Exato. for no ambulatório para ver se ele está com Covid, não vai ser assim no hospital. Exatamente. Então, talvez agora é hora de nós ganharmos voz. Nós somos tão ocupados com o nosso trabalho, que realmente é de altíssima complexidade. Isso. Nós não temos tempo de nos pronunciarmos. Então, agora é hora da gente ganhar voz, nós nos posicionarmos e nós ganharmos direitos. Eu acho exatamente. que a gente pode... Nós estamos fazendo história, né? Eu penso que é momento da gente... Eu acho que a gente pode colocar a questão que o Luiz discutiu na Quinta do Conselho e que a gente fez uma exposição numa dessas quintas-feiras aí, com relação ao fluxômetro, anexar ao nosso protocolo os cuidados em relação à questão da sedação inalatória, acrescentar essa questão do capote, né, do pescoço. Em tempos de pandemia, eu acho que a gente tem que acrescentar, e o TCLE do Rogério. Eu acho que a gente vai ficar com um documento bastante interessante. Como disse o Alex, é ponta, não tem lugar nenhum na área de saúde fazendo, mas é o que eu digo, se a gente cobre 150%, a gente sabe que a gente vai atingir 100%. Outra coisa que eu vi muito interessante, Grazi, em algum lugar, acho que foi o Luiz que viu, não me lembro, é na hora da remoção do paramento, ter um espelho, que pode ser mais... mas o que eu achei muito interessante é estar de frente para a pessoa. A recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com guidelines para anestesia em tempos de Covid. A SBA, anestesia em tempos de Covid, que coloca, mas fica fácil o que eu vou falar agora, a gente de frente para o outro, trabalhou a 4 mãos, você e a outra pessoa, uma disparamenta a outra. No processo de checa uma a outra de frente, é melhor até do que um espelho. É uma forma de fazer isso, e eu fiz assim no consultório das 2 últimas vezes que eu fui, foi muito interessante. Quer dizer, uma tira, você assiste, depois a outra tira, se precisar da ajuda. Seguro, muito mais seguro, que na verdade é o pior momento. Né? É o pior momento de disparamentação. Doutora Carla, aqui no Ceará, assim, no meu consultório, a gente... Eu acho que é local, não sei. Eles estão propondo, a gente está usando um face shield que vem com uma gola de pano. Ela Onde vem com tem uma isso? gola de pano. Eu vou colocar no grupo do ACLS. Por favor. Porque é o que a gente está usando. Seria perfeito, com paramento perfeito. Isso, né? Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp. Ele vem, o face shield, ele é muito bom, um acrílico, muito bom, muito reforçado, não interfere. Assim, eu já usei algumas vezes. E ele vem com uma gola de pano aqui embaixo. E a gente pode trocar a gola, não? Ele vem com 2, na verdade. Não é pano, é um material impermeável, como se fosse... Na verdade, acho que é... Cada um vem com 2 golas. Muito interessante. Isso. Muito interessante. Poxa, uma solução e tanto, porque aquele macacão não entra na minha cabeça. Eu também não consigo pensar no macacão. A minha roupa de motoqueiro, eu vou comprar uma moto para usar o restante. Aí eu também não consigo pensar no macacão, mas eu acho que é mais para mim, eu acho que é mais pela aceitabilidade das crianças. Né? Imagina, é um monstro. Se a gente usar aquele material que a gente põe para fazer limpeza, sabe? Aquele de plástico, é um plástico um pouco mais maleável.
e usar aquelas fitas de, tipo, no rapicho, né? Como é que chama aquele negócio de rapicho? Micropóreo. Micropóreo. Gruda e tira. Sim. Esparadrapo micropóreo. É micropóreo. Velcro. Fitas de velcro. E a gente põe o descartável aqui embaixo, trabalha, joga fora, faz a desinfecção do face shield e coloca outro descartável, entendeu? Usando uma fita... Você diz a gente criar uma colar velcro na ponta do face shield? Na ponta do face shield. A gente coloca o negócio de TNT. Tipo, achei a ideia boa do babadouro, ideia de face shield. Esse vem com um encaixado de velcrozinho, exatamente. Um pano. Muito interessante. Ele vem com os coisas encaixados e vem o paninho já Manda pronto, assim né? pra gente, Cíntia. Você poderia concentrar todas essas ideias lá no grupo do WhatsApp e me adicionar, né? Todas essas engenharias. Não, o que acontece? O grupo que a Cíntia está falando é do ACLS, mas eu vou criar um grupo da gente, porque a gente já está se conversando. Eu tenho uma lista de transmissão, mas aí ninguém fala com a lista, só eu falo. Eu virei a autoridade. Então, eu vou pegar todo mundo e botar no grupo. E aí você compartilha todas essas engenharias, aquelas que eu te mandei também, que nós inventamos. Fantástico, eu vou criar hoje, sim. Eu vou ver quem está aqui. Aqueles nomes que eu coloquei para agradecer, daqui só não tem a Antine, que eu tenho que colocar, e a Glória... Adriana, eu vou colocar a gente. Cláudia está no meu grupo. Eu coloco você, Adriano e Luiz como administrador, que você trouxe muita gente para os encontros. Marcelo, eu não estou conseguindo falar com o Léo. O telefone que ele me mandou, por isso que eu te pedi para compartilhar. Da segurança, que foi até às 17 Não, eu sei, mas o número que ele me deu, eu tentei falar, eu tentei colocar no Zap e não aparece. Deve estar algum número errado. Mas ele me mandou um WhatsApp agora, ele terminou a reunião com o Alisson agora, com o diretor. Sim. Porque ele está sempre com a gente também, ele é fantástico. Então, pessoal, fala, Alex. Eu vou pedir desculpa, eu vou precisar sair, que já está aqui todo mundo me cobrando. Já Alex, deixa eu só falar uma coisinha que tem tudo a ver com aquilo que você estava falando. Um minutinho. Fala, Adriana. Boa noite, pessoal. Hoje eu tive assim, meio que uma saia justa assim, num grupo de WhatsApp, mas tem tudo a ver com o que o Alex estava falando, porque justamente da gente se posicionar não como um local onde o paciente vai realmente se contaminar e tudo mais. Aí, eu não sei se vocês devem ter visto o vídeo que o Conselho soltou hoje, tem defeitos, está falando lá que garante que o consultório odontológico não é um lugar para pegar Covid, o que a gente sabe que não é, não tem jeito. Os 15 minutos de garantir. Ele fala em 15 minutos. Não tem como a gente... No vídeo? Fala em 15 minutos entre o paciente e outro. O vídeo fala. No vídeo para o paciente? Eu não lembro. Não, no vídeo do CFO. Não, um vídeo do CFO que foi lançado hoje para os pacientes. Isso. Né, assim, para dizer que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está implementando as normas, melhorando, né, as normas. É ele que eu estou falando. É ele que eu estou falando. Então, e aí o pessoal hoje avacalhou o vídeo, que o vídeo parece estrutura Disney, falando que é tudo um conto de fadas e que as pessoas não vão se contaminar, né, no consultório odontológico. Falei, gente, olha, primeiro que eu acho assim, que é uma iniciativa, o pessoal reclama que o conselho não faz nada, aí quando faz alguma coisa para tentar mostrar que nós não somos os vilões, né? Quem é o vilão é o vírus, não nós. Isso. Né? Então, quando o conselho tentou se colocar, aí o pessoal criticando, eu falei assim, gente, isso na verdade até vai ajudar, eu acredito, quem voltou a atender, o que não é o meu caso, porque eu não estou atendendo, né? Eu parei mesmo, eu não estou atendendo. E aí, eu coloquei assim, não adianta, as reclamações sempre vão vir, só que você imagina se o conselho abre o jogo e fala para todo mundo, ou realmente o paciente entende de que o dentista que está atendendo eletivo, as emergências, a gente tem um juramento, como alguém falou, não me lembro, a gente tem um juramento, se você está lá
e o paciente chega com dor, você não vai atender? Você vai fazer todo o possível, né? E vai atender o paciente. Mas tá bom, todo dia eu vejo no Instagram, ex-aluno meu, fazendo harmonização, fazendo lábio, fazendo nariz. Aí o outro tá fazendo ortodontia, porque os meus pacientes de orto não podem ficar sem atendimento, porque eu tenho que dar manutenção, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu falei, imagina se as pessoas ficam sabendo que, na verdade, é isso mesmo. Quem está atendendo eletivo, quem não está seguindo, então, né, a orientação do conselho, que foi de suspensão dos atendimentos eletivos, não tem jeito. É o que foi aconselhado, é o que foi proposto. Né? Essa pessoa está se sujeitando, porque quem está mais sujeito a pegar Covid? Eu que não estou atendendo ou quem está atendendo? Quem está atendendo. Exatamente. Então, não é que o consultório tá blindado. Então, o vídeo do conselho, o pessoal falou que o vídeo estava mentindo, enganando as pessoas. Eu falei, eu acho que enganando é muito forte. Não. Porque não é que está enganando, a gente está fazendo a nossa parte. Mas não adianta, quem está atendendo está mais sujeito a pegar, transmitir, disseminar. Não tem jeito. Então, o que a gente realmente precisa? Como a professora está aí com essa proposta de determinar protocolos para que cada vez mais, né, como o Rogério aqui falou do termo de consentimento, que é importantíssimo, mas a gente vai ter todo mundo falando uma mesma língua e seguindo um mesmo protocolo, porque aí não vai ter como o paciente simplesmente jogar em cima da gente a culpa, né? Vai estar tudo dividido de uma forma bem clara. Mas não é fácil, porque eu imagino também o pessoal reclamando que o conselho não faz nada, na hora que faz, ainda faz mal feito. Sinceramente. Mas por ser o conselho, ele deveria ter feito um vídeo mais pautado, ó, realmente pode, o receptor tá aqui. Não, quando eles colocam que como tá garantido, eles falam essa palavra no vídeo, garante, né, que a pessoa vai estar protegida. Não tem como garantir que ninguém vai estar protegido. Pior aí mostra dentista de manga curta, vocês viram? Sem gorro. Não, tá todo mundo sem paramentação. Só na última imagem que tá paramentada de verdade. Que então, faz o coração assim. Né? Eu achei também complicado os 15 minutos de intervalo. Não pode afirmar que são 15 elegante. Né? Ele fala em 15 minutos entre um paciente e outro. Pensa. Os pacientes médicos vendo aquilo. Não tá falando com leigo. Né? Então a gente tem que falar com segurança para ter credibilidade. Nós temos que falar a real. É verdade, os receptores estão aqui, nós realmente somos expostos. Será que não tem assessores? O conselho não tem uma assessoria para poder fazer um vídeo bem legal? Se a gente não fizer bem direitinho, o conselho pega vai ter que partir da gente, né, para sair uma coisa boa. Pega assim, realmente, né? Divulgar um filme daqueles, isso denigre a classe, né? Então, assim, eu acho que nós temos que nos pronunciar, mas com cuidado e verdade, né? E ciência. Se a gente começar aquela história, eu tenho que esclarecer meu paciente do risco que é. Eu não estou dizendo que é risco. Nós somos os mais capacitados para lidar com essa questão da infecção. Porque nós, em ambiente ambulatório, nos comportamos quase como uma UTI, como o Alex disse. Como o Alex falou, treinados para isso. Não é a partir do Covid. Esse é só mais um detalhe. Agora, aliás, a odontologia brasileira é a que tem a maior biossegurança. Luva estéreo não se usa no mundo inteiro. Só nós, no Brasil, usamos luva estéreo para cirurgia. O resto é só procedimento. Eles usam luvas de procedimento para cirurgias bucais, por já ser um ambiente contaminado. Então, pessoal, o papo tá bom, mas eu preciso ir. Vamos todos. Bom falar com vocês, viu? Um grande abraço a todos. Quinta-feira estamos de volta e, se Deus quiser, com alguma coisa, eu e Grazi vamos conversar e a gente vai adaptar. Vamos ver se a gente troca o grupo, né? E eu vou formar o grupo amanhã. E Cíntia vê o do velcrozinho da gola, que aí vai matar. E aí eu vou recolocar, quando a gente formar o grupo, o TCLE do Rogério, para que todos possam ter e a gente acrescentar. Tá bom? Carla, obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você. Foi fantástico. Foi ótimo, para variar. Adorei estar com vocês. Foi ótimo. Acho que aquece o coração, a gente vê que nós
A gente não tá sozinho, tamo junto. Exatamente. Aquece o coração e nós vamos achar uma saída, ainda que seja agora lutar por recursos e aguardar. Depois de 2 pontos. Muito E saber melhor. aonde é o Depois de lugar. montar o grupo, mandar material do Luiz, do Help Odonto, professora. Sim, eu vou colocar ele. Grupo, mandar todo Isso, eu vou colocar ele no grupo. Dele. Perfeito. Obrigada, viu? E Luiz, bem pensado. Beijo, gente. Obrigadão. Está gravado, eu vou botar no YouTube para a gente ver, só consegui lembrar de gravar antes da Grazi começar. A minha parte é coisa eu esqueci de colocar para gravar. E o PDF meu também vou disponibilizar como faço e Grazi também faz, para a gente poder melhorar o que vai dar de informação. O PDF disponibiliza o PDF do termo de consentimento. Vou colocar. TCLE. Obrigada. E a apresentação. Obrigada, Beijo, obrigada. Isso, obrigada. Até a próxima, tchau. até a quinta, se Deus quiser. Obrigada. Coração Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, boa noite a todos. Beijo. Até mais. Beijo.